Olá pessoal, vamos resolver um exercício de cálculo das propriedades de estagnação após um choque normal. Dúvidas e sugestões? Deixem aqui nos comentários, por favor. Um míssil rombudo voa a Mach 2 ao nível do mar. Calcule a temperatura e pressão no nariz do míssil. Nós podemos resolver pelo formulário e por gráficos, e os gráficos são auxiliares aqui ao formulário, pela calculadora online disponível no site da Virginia Tech, ou por tabelas de choque normal e tabelas de escoamentos isentrópicos. Esses formulários e as tabelas estão disponíveis lá no site. Vamos resolver dessas maneiras aqui para poder comparar. Quais são as hipóteses do nosso modelo? Nós temos um corpo rombudo, consequentemente um choque em arco, que é um choque que ocorre destacado em relação à superfície. Vamos considerar regime permanente, escoamento unidimensional, consequentemente nós temos um choque normal. Um choque normal, a frente de onda se movimenta perpendicularmente à linha de corrente, aqui a velocidade do escoamento. Vamos desprezar as forças de corpo, vamos considerar propriedades contínuas antes e depois do choque e escoamento adiabático. E eu quero as propriedades depois do choque? Não. Eu quero as propriedades de estagnação depois do choque. Isso aqui é muito importante. A temperatura tem uma forma muito simples de a gente calcular. Antes do choque, nós temos a entalpia de estagnação é igual a entalpia mais a parcela da energia cinética, que é igual a entalpia mais a parcela da energia cinética específica depois do choque. E isso aqui é a entalpia de estagnação depois do choque. Consequentemente, a entalpia de estagnação através do choque é constante, logo a temperatura de estagnação através do choque é constante. Vamos considerar aqui a temperatura antes do escoamento, aqui antes do choque, de 15 graus Celsius, ele não deu no enunciado, vamos considerar 15 graus Celsius, 288,16 kelvins e a pressão de 101,325 kPa, temperatura 1 e pressão 1 aqui antes do choque. E por que essa equação da temperatura de estagnação é importante? Porque eu posso calcular a temperatura de estagnação antes do choque com base nesse número de Mach. Nós temos a equação T0 sobre T é igual a 1 mais K menos 1 sobre 2 Mach ao quadrado. Professor, de onde veio essa equação? Veio lá da definição da entalpia de estagnação, é igual a entalpia mais a parcela da energia cinética, substituindo aqui em função da temperatura de estagnação estática e do número de Mach, a gente obtém essa equação. A gente fez isso numa aula passada. Então aqui a gente considerando o ar como nosso fluido de trabalho, o K é igual a 1,4, nós vamos ter 1 mais 1,4 menos 1 sobre 2, vezes o Mach antes do choque, que é 2 ao quadrado, consequentemente, a razão das temperaturas de estagnação e estática, 1,8, e a gente obtém a temperatura de estagnação de 518,688 kelvins, 518,688 kelvins, que é igual à temperatura de estagnação depois do choque. Deixa eu colocar ela aqui de amarelo. A temperatura de estagnação depois do choque é a mesma, como nós vimos lá. E se a pressão de estagnação eu posso usar dessa forma também? Não, porque a pressão de estagnação não é constante através do choque. A entropia vai aumentar e a pressão de estagnação vai cair. A pressão de estagnação não é constante. Então, nós precisamos calcular as propriedades depois do choque para depois calcular a pressão de estagnação. Vamos fazer, então, usando o formulário das equações das propriedades através do choque. Vamos calcular todas as propriedades depois do choque, em função do Mach antes do choque. A gente tem o Mach 2, vai ficar como? O Mach 2 ao quadrado é igual a 1 mais 1,4 menos 1 sobre 2, vezes 2, que é o nosso Mach antes do choque, ao quadrado, dividido por 1,4 vezes 2 ao quadrado, menos 1,4 menos 1 sobre 2. Isso aqui vai dar um Mach 2 igual a 0,57735. Muito cuidado na hora de calcular aqui e não esquecer de tirar a raiz, porque aqui é Mach 2 ao quadrado. Aqui eu plotei o gráfico de Mach 1 em função do Mach 2, só para a gente poder ter um sentimento físico, né? Mach 2, 0,58, o Mach 1 está aqui calculado 0,57735. Vamos calcular a razão das pressões estáticas antes e depois do choque, em função só do Mach antes do choque. Então, P2 sobre P1 é igual a 1 mais 2 vezes 1,4 sobre 1,4 mais 1, vezes 2 ao quadrado, menos 1. A razão das pressões,
P2 sobre P1 vai ficar igual a 4,5. Consequentemente, a gente acha a pressão depois do choque de 455,9625 kPa. Eu também plotei aqui, só como um exercício. Aqui a gente tem Mach 2, a razão 4,49, 4,5 aqui o valor calculado. Então, a gente está valor calculado corretamente. Vamos achar agora a razão das temperaturas. E aí eu preciso fazer essa conta toda aqui? Não, se você observar que esse pedaço aqui, essa primeira parcela, é o quê? É a própria razão das pressões de estagnação. E essa segunda parcela é o inverso aqui das razões das massas específicas. Então, essa primeira parcela, T2 aqui sobre T1, é igual a P2 sobre P1, que nós já calculamos, que é 4,5, vezes isso aqui tudo, ó, 2 mais 1,4 menos 1, vezes Mach 1, que é 2 ao quadrado, isso tudo dividido por 1,4 mais 1, vezes 2 ao quadrado. A gente acha que uma razão das temperaturas T2 sobre T1 de 1,6875, consequentemente, a temperatura depois do choque de 486,27 kelvins. Aqui eu plotei também para Mach 2, está aqui a Mach 2, 1,69, aqui o valor calculado 1,6875. Mas não é a pressão e temperatura depois do choque que eu quero. É a pressão e temperatura de estagnação depois do choque. Mas, a partir dessas propriedades depois do choque, nós podemos calcular agora as condições de estagnação, as propriedades de estagnação. E nós temos que T02 sobre T2 é igual a 1 mais K menos 1 sobre 2, Mach 2 ao quadrado. A razão das temperaturas de estagnação é em função do número de Mach. Se tem alguma fórmula que eu recomendo que vocês saibam, entre as poucas que vocês têm que saber de fato, essa aqui é uma delas. E aí aqui nós vamos ter o quê? 1 mais 1,4 menos 1 sobre 2, vezes o Mach 2, que é 0,57735 ao quadrado. Logo, nós achamos uma razão de T02 por T2 igual a 1,0666. Consequentemente, a temperatura de estagnação 2, 518,688 kelvins, que é exatamente o mesmo valor que nós havíamos obtido lá quando fizemos o balanço de energia. E tem que dar, né? E aí a pressão de estagnação? Bom, por que eu falo que essa equação aqui vocês têm que saber? Porque a partir dessa aqui e das equações isoentrópicas, nós temos que P02 sobre P2 é igual a T02 sobre T2 elevado a K sobre K menos 1. Só que T02 sobre T2 nós já calculamos aqui 1,0666, por isso que eu guardei as razões aqui. Então nós temos que P02 por P2 vai ficar igual a, substituindo aqui, 1,2534. Consequentemente, a pressão 2 nós já tínhamos calculado aqui, ó, no formulário, a pressão 2 a gente já tinha calculado, a gente acha a pressão de estagnação no ponto 2 igual a 571,5175 kPa, 571,5175 kPa. E aí a gente calculou, então, as propriedades temperatura e pressão de estagnação. Podemos resolver pelas tabelas? Sim. Primeiro, pela tabela de choque normal, porque o K aqui é 1,4, a gente tem a tabela para o K igual a 1,4. Se o K fosse diferente, aí você teria que fazer uma outra tabela. E a tabela, o que interessante, para o Mach igual a 2, eu já tenho o Mach depois do choque, 0,57, 7350, e eu já tenho a razão da pressão de estagnação depois do choque em função da pressão estática antes do choque. Está aqui, ó, esse valor aqui. Então a gente já tem a pressão estática, a gente acha a pressão de estagnação direto aqui depois do choque. O mesmo valor que a gente tinha calculado sem muito esforço. A temperatura de estagnação eu não tenho aqui. Poderia ter colocado uma coluna aqui, mas a gente não tem, mas a gente tem a razão das temperaturas estáticas depois e antes do choque, que está aqui a razão das temperaturas para Mach 2, 1,6875. Com esse valor aqui, o que eu vou fazer? Eu sei o Mach e sei a temperatura depois do choque. Vou usar tabelas também. Agora eu quero resolver pelas tabelas. Qual tabela que eu posso olhar agora? Agora eu vou pegar a tabela de escoamento isoentrópico.
Para qual MAC? Para o MAC de 0,57, que é o MAC depois do choque. Vou buscar ela aqui, eu vou ter a razão da temperatura de estagnação em função da temperatura estática. Eu vou ter que fazer uma interpolação aqui, a gente vai fazer uma interpolação linear, é uma aproximação, mas uma aproximação satisfatória desse intervalo, um intervalo muito pequeno. A gente acha aqui, ó, a razão da temperatura e, consequentemente, a temperatura de estagnação depois do choque, 518,69. O mesmo valor que a gente tinha obtido lá com o formulário. E a pressão de estagnação eu já tinha calculado, mas se a gente tivesse calculado aqui a pressão estática depois do choque, o P2, eu poderia usar essa coluna de P02 por P2 em função desse MAC e achar a pressão de estagnação também por essa tabela, só que no nosso caso aqui, na tabela de choque, ela já me dá a pressão de estagnação depois do choque, né, em razão da pressão estática antes do choque. Então aqui a gente já fez direto. E pela calculadora online disponível no site da Virginia Tech. Na calculadora online, primeiro eu vou olhar onde? No MAC, na choque normal, MAC igual a 2, eu vou calcular. A gente obtém um MAC depois do choque, 0,57, tá aqui, 0,57735. P2 sobre P1, 4,5. T2 sobre T1, 1,6875. A temperatura 1 eu já tenho, não tenho? Então a gente acha a temperatura 2. A temperatura 1 foi dada. E P1 também foi dado, então a gente também poderia ter calculado P2 aqui. E eu também calculei pressão de estagnação 2 pela pressão de estagnação 1, ele já me deu aqui na calculadora, a gente anotei aqui o valor. Então nós precisamos calcular o quê? Eu quero calcular a temperatura de estagnação e a pressão de estagnação do ponto 1, para eu poder calcular a pressão de estagnação do ponto 2. Primeiro vamos calcular aqui a temperatura de estagnação. Só que o que eu sei agora? Eu sei o MAC, 0,57, 7350, 26. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse MAC e vou colocar onde? Agora é escoamento isoentrópico. Vou vir aqui, ó, 0,57, 7350, 26, que é o valor que eu anotei aqui. Calculo. Eu tenho aqui, ó, P sobre P0, 0,7978 e T sobre T0, 0,9375. Eu anotei eles aqui na próxima página. Tá aqui, ó, o MAC, deixa eu colocar eles aqui para ficar mais fácil para a gente. 0,577350, 26, e aqui é ponto, né, porque é uma calculadora americana. A gente acha T2, esse aqui é o MAC 2, não é? Então aqui é T2 por T02, 0,9375, eu anotei aqui. Só que T2 eu já não achei quando a gente fez aqui por choque normal, T2 eu já achei. Então a gente acha a temperatura de estagnação do ponto 2, 518, é o mesmo valor que a gente tinha obtido. E a pressão de estagnação? Mesma coisa. Eu vou vir aqui na tabela, deixa eu ver se eu copiei ela aqui, também para ter MAC, escoamento isoentrópico. Vou entrar com aquele MAC depois do choque, que é... Cadê o MAC depois do choque? Não, agora eu quero calcular o P01, não é? É isso, eu quero... O P02 eu tenho a razão do P02 para o P01, né? Então eu quero calcular a pressão de estagnação 1. Então, como é que eu vou calcular a pressão de estagnação 1? Temperatura de estagnação, tranquilo, certo? A pressão de estagnação, qual que é o MAC antes do choque? MAC 2, não é? Então eu vou vir aqui, ó, para MAC 2 e calcular. Esse valor, P sobre P0, é a pressão pela pressão de estagnação antes do choque. Está aqui anotado aqui, ó, 0,12. A pressão é a pressão antes do choque, que é o 101,325. Consequentemente, a gente acha que é a pressão de estagnação antes do choque. Como a gente já tinha a razão das pressões de estagnação, aqui calculado, ó, e se eu achei a pressão de estagnação antes do choque, agora a gente obtém a pressão de estagnação depois do choque. Aqui, ó, em amarelo, o valor calculado, e aqui o valor pela calculadora online da Virginia Tech, a gente obtém o mesmo valor. Recomendo muito vocês fazerem por todos os métodos e compararem, porque a grande dificuldade nessa parte da matéria é vocês se confundirem, e quando que você usa a condição de escoamento isentrópico, quando que vocês usam a condição de choque normal. Então treinem, o exercício é muito importante para vocês terem esse feeling, um sentimento do que vocês estão fazendo. As tabelas e o formulário estão disponíveis no site. Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários que eu respondo para vocês.